Você se sente seguro comprando quadro e componentes em carbono usados? O mercado de usados no ciclismo e no mountain bike é imenso, e não é só no Mercado Livre ou similares, mas também nas lojas físicas, porque muitas delas têm até no site o setor de usados, com quadros, rodas e componentes em alumínio e carbono. Tudo em carbono é mais caro, então desconfie de preços muito baixos para quadros e componentes. Muitas vezes é melhor você comprar uma peça nova em alumínio do que uma usada em carbono. Mas claro, tem muita coisa boa também no mercado. O importante é saber onde olhar para reconhecer alguma falha, algum detalhe que torne essa peça perigosa para você. Quando tem uma loja por trás se responsabilizando pelos componentes, pelo quadro, é mais tranquilo. Mas comprar pela internet um produto usado olhando apenas as fotos, não acho muito seguro. Quando é novo, tudo bem, a chance de ele estar bom é muito grande, né? Por isso, componentes como avanço, canote, guidão tem menos detalhes para olhar, então é mais fácil conferir. Mas o quadro tem detalhes demais que você tem que olhar de perto, por isso essa compra tem que ser presencial. Em um avanço usado, concentre a sua busca, a sua inspeção nos pontos de maior esforço, que é aqui onde vai a espiga do garfo e onde vai o guidão. Essas áreas torcem demais, sem esquecer da fixação aqui desses parafusos. Aqui dentro vai uma peça de alumínio, então essa rosca interna aqui é uma rosca em alumínio. Verifique se esse ponto está bem ancorado aqui no corpo do carbono e se a rosca está em perfeito estado. Experimente todos os parafusos, eles devem rodar bem suave. Os canotes usados em carbono podem ser como esses, com peças em alumínio que trabalham soltas, separadas da parte do carbono. Nesse caso, procure por trincas ou sinais que ficam aqui na direção dos parafusos, que é a área onde sofre maior esforço durante o aperto. Mas também existe um outro tipo muito comum. Ele usa uma cabeça de alumínio que vai colada dentro do tubo de carbono. Nesse caso, você procura por sinais de descolamento. Às vezes a peça fica até um pouco solta. Mas para todos os tipos, você tem que olhar bem aqui na área do aperto, se existe alguma marca que leve a entender que o dono apertou demais a braçadeira de selim e acabou cravando, criando uma marca no canote. Essa marca futuramente é um ponto para quebra. No guidão usado de carbono, você tem que procurar por marcas de esmagamento. Esse esmagamento pode acontecer aqui no centro, causado por muito aperto na tampa do avanço e também na área das manetes. No caso das mountain bikes, é na área das manetes e até na área do barende, que é ali na ponta. O carbono você tem que apertar moderadamente, só até um certo limite. E você só consegue fazer esse aperto corretamente utilizando um torquímetro. Então, quando é apertado demais, pode haver uma trinca, uma rachadura. Ele racha igual a um bambu. É uma rachadura longa, ela é bem extensa e às vezes é difícil de ver. Eu acho que entre todos os componentes usados que você pode comprar em carbono, o garfo é o que mais assusta a maioria dos ciclistas, O garfo em carbono, todo mundo tem medo dele quebrar de repente e é um tombo terrível, Você vai de cara no chão, mas não é diferente da quebra do avanço ou do guidão. Todos eles derrubam o ciclista da mesma forma e é realmente muito perigoso. E essa é a característica do carbono, ele racha de uma hora para outra, é de uma vez, não tem aviso. Por isso, escolha bem a marca desse componente. Os pontos que mais preocupam em um garfo em carbono é justamente a espiga, aqui embaixo na pista e nessa área onde vai o avanço, que aperta aqui bastante. Esse tubo não pode ser muito fino. E também não dá para usar aqui a estrelinha para tirar a folga da caixa de direção, porque aquela chapa é muito fina, é de aço. Quando você aperta, ela vai cravando dentro do tubo e pode até cortar completamente. Quando você forçar, for dar um sprint, quebra justamente aqui onde vai a mesa. Quando a espiga é em carbono, a gente deve usar a bucha expansiva, porque além de tirar a folga da caixa de direção, ela também cria um reforço aqui. E para as road bikes tem até modelos mais longos do que esse, que ela
pega uma área maior e é mais proteção, mais reforço. A quebra de um garfo em carbono na junção entre a espiga e as pernas é mais rara. Normalmente a quebra é por aqui, 10 centímetros acima da fixação da roda. E quando o garfo tem gancheiras abertas como essa, verifique esse insert em alumínio se ele está bem preso, né, está bem ancorado. Quando não tem essa peça, ele é inteiro em carbono, verifique se há desgaste da fibra de carbono aqui na área onde pega a blocagem, né, com todo aquele movimento de rotação, pode haver um certo desgaste. Quando o garfo tem essas ponteiras fechadas e utiliza eixos de 12 ou de 15 milímetros, ele é mais forte, ele é mais estruturado. Mas aqui, no suporte da pinça de freio, a gente tem a mesma situação do avanço. Aqui é um insert em alumínio com rosca. Se você deixar essa rosca espanar, é bem complicado para recuperar. Então, fique de olho nessas roscas e experimente com parafusos para ver se elas estão bem legais. Redobre a sua atenção ao inspecionar um quadro em carbono. Aqui tem muitos detalhes para você olhar. Primeiro você dá uma olhada geral na estética, né, se ele está bem apresentável. Depois você fica procurando trincas aqui em tudo quanto é lugar. Passa um bom tempo aqui analisando a gancheira, se ela não está torta, se a rosca está perfeita. E observando se não há delaminação aqui na entrada do canote e também nos bocais de caixa de direção. A delaminação é quando as camadas do carbono começam a soltar umas das outras. Quando a gente inspeciona um quadro em carbono, a gente acaba olhando para os mesmos pontos que a gente olha quando o quadro é em aço ou em alumínio. Normalmente aqui a junção do tubo inferior com a frente, do tubo superior com o tubo de selim, aqui embaixo, né, na região do movimento central, a traseira, enfim. Mas o quadro de carbono tem muito mais partes do que um quadro normal. Essas partes são encaixadas e coladas, e depois que o quadro recebe o acabamento e a pintura, elas desaparecem, a gente não consegue saber onde elas estão, mas são pontos onde costumam aparecer trincas. A emenda da frente desse quadro com o tubo superior pode estar por aqui ou 2 centímetros para cá, não sei. E o mesmo acontece em todos os pontos, em todas as junções. Veja o exemplo desse quadro de mountain bike. Ele está com problema aqui na junção da frente com o tubo inferior. Olhando por fora ficou só uma pequena marquinha, mas quando a gente olha por dentro, vê que a emenda não ficou perfeita lá dentro. Ele não está lisinho, tem camadas, tem pontas e esse vinco, né, que foi criado aqui dentro por essa falta de preenchimento acabou deixando frágil e surgiu uma trinca. Os tubos dos quadros em carbono têm boa resistência mecânica nesse sentido, aqui na frente, com o movimento do garfo aqui para trás, no caso de uma pancada, movimento de pancada aqui atrás e no central, mas não são muito bons para esmagamento, né, nesse sentido ou nos canotes. Então cuidado com cavaletes de manutenção, racks no teto do carro que podem apertar demais e trincar o seu quadro, causar uma rachadura. Os quadros e componentes em carbono usados podem ser realmente muito atraentes, uma verdadeira pechincha, mas com tantos detalhes assim para verificar, você vai ter que tomar cuidado. Então investigue bem, verifique a procedência, peça nota fiscal e, claro, faça isso pessoalmente. Assim você fará uma boa compra. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Cravando, né? Criando uma marca no canote. Essa marca futuramente é um ponto para quebra. Quando o garfo é em carbono aqui nessa área, na junção. Na junção. E nessa área aqui em cima, bem onde vai o avanço. Parar. Mas não é diferente da quebra do avanço ou do guidão. Quebrou isso daí, meu amigo, o chão é sempre uma coisa grave, você vai bater. O chão é uma coisa grave.
Porque você beija É ele. um chão grave. É uma coisa grave, é uma coisa grave. Os olhos pulam na cara. Gera um acidente feio. Mas não é diferente de Avanço e do Guidão, porque todos eles, ao quebrar, quer. O que é? Não, eu esqueci que. Léo Gandelman. Então tem que ter muita atenção ao escolher esse componente. Esqueci. Um bom olho clínico, escolher uma boa marca. E esqueci de novo o que era. Quando tem uma loja por trás, deu a abraçadeira do cilindro desse quadro, marcando o canote e criando um vinco perigoso.